Olha só, confirmado há pouquíssimos minutos o apoio do PSDB à candidatura de Simone Tebet, do MDB, à presidência da República. É o tema que a gente vai discutir agora no 3 em 1, para saber, depois de tantos anos, PSDB sem candidato próprio à presidência da República. Serrão, pela primeira vez, hein? Olha, isso aí é praticamente o atestado de óbito de um partido. E hoje, uma novidade tucana fantástica. O ex-governador João Dória e Henrique Meirelles reuniram a nata do empresariado do mercado financeiro aqui em São Paulo para o Dória anunciar que ele deixa a vida pública temporariamente. Não será candidato a senador, não será candidato a deputado federal, nada disso. Por enquanto, ele vai cuidar da vida dele de empresário. Tomou essa decisão sabática e, nesse encontro, o João Dória teve uma revelação muito importante do Henrique Meirelles nesse encontro, em que ele disse que, caso Lula vença a eleição, ele vai destruir o país, vai ser muito ruim o que ele pretende fazer para destruir o teto de gastos. Então, essa foi a advertência do Henrique Meirelles nesse encontro de hoje. Agora, Dória, no encontro, não falou mal do PSDB, não quis se meter mais na questão presidencial, ele está fora, era pré-candidato, desistiu, saiu fora, perdeu, foi golpeado dentro do partido, porque ele ganhou uma prévia e tomou uma volta, mas agora ele tomou a sábia decisão de seguir a vida dele de empresário, onde com certeza ele será muito bem sucedido, como era, porque ele é um cara organizado, disciplinado e vai bem. Por aí ele vai bem. Na vida pública seria o desastre, como quase foi. Piperno, essa é uma decisão do PSDB mirando o fundo eleitoral, né? Paulo, mirando o fundo eleitoral, claro que os candidatos a deputado eles querem mais recursos, e principalmente os candidatos a governadores querem mais recursos para suas campanhas. O PSDB quer se concentrar na campanha para manter aí o estado de São Paulo como a sua grande cidadela eleitoral, o que não vai ser muito fácil, né? As pesquisas apontam para isso. Agora, veja, também é um movimento de altíssimo risco, porque é um partido que tem ficado com bancadas cada vez menores a cada eleição. E a gente conhece uma série de partidos mundo afora que já foram muito importantes, já formaram governos aí de seus países, que depois de desempenhos medíocres acabaram desaparecendo, acabaram varridos do mapa. E eu acho que o PSDB corre esse risco caso não consiga algum resultado surpreendente. Porque, veja, não há hoje nenhum grande estado do país em que o PSDB tenha algum tipo de favoritismo. Existe um impasse, né, Marco, em relação ao estado do Rio Grande do Sul, mas ao que parece foi solucionado. Paulo, eu acho que o PSDB, caiu a máscara do PSDB como um partido de sociais-democratas, né, que são socialistas fabianos. Eles são uma versão abrandada de socialista, adotam um discurso liberal para enganar o pessoal. Eles usam isso como um instrumento de enganação pública. Isso surtiu efeito durante um bom tempo no país, mas a hora que a polarização realmente aconteceu, até a gente brinca, né, que a janela de Overton se movimentando em alguma medida, você percebe que o discurso público caminhou para outro lado, para um viés muito mais à direita de defesa da propriedade privada, defesa da liberdade de expressão, defesa da família, que são valores que o PSDB nunca defendeu realmente. O PSDB sempre flexibilizou esses valores e prova disso está na maneira como ele conduziu as políticas públicas. O fato dele ter conduzido durante 20 anos aqui no estado de São Paulo é porque nunca houve um debate aberto, franco, público para o estado de São Paulo de uma pessoa privatista. Olha quantas estatais a gente tem aqui no estado de São Paulo. A gente tem fazenda que é do governo do estado. Fazenda. O que o governo do estado tem que ter fazenda, Paulo? Então é um negócio surreal. Agora começa a abrir um debate privatista no âmbito estadual também, para as pessoas entenderem a importância de que o Estado não tem que ter absolutamente nenhum tipo de ingerência em empresa, de qualquer setor. Então, eu acho que o PSDB está sendo sepultado da história, como deveria ser, pro bem do debate público, porque essa fase de ser enganado por gente que se diz liberal e não é, tem que passar. Constantino, o nome do senador Tasso Gereissati é o preferido aí para integrar a chapa. O que você acha? Como é que você enxerga essa composição?
Não, o Tasso Gereissati tem uma história na política, sem dúvida, né? Ele dos velhos caciques tucanos aí, ele é um nome muito bem visto por muitos empresários, é um nome moderado e por aí vai, não é um comunista ensandecido que nem alguns outros ali do PSDB. Então, de novo, o José Serra já disse que é mais de esquerda do que o PT, cara. Meu Deus do céu, isso está uns 30 anos atrás, né? O ex-motorista do Marighella, você acha que é o quê? Agora vamos lá. Nos anos 60, né? Mas até aí o ministro Tarcísio fazia parte do governo Dilma. Peraí, vamos lá. O mais engraçado dessa história para mim é o seguinte, Simone Tebet e Tasso Gereissati. É uma chapa o quê? Ok, é uma chapa meio chuchu, uma coisa meio não encanta ninguém, não tem muita chance, mas vai vir com uma plataforma razoável, moderada, sem sombra de dúvidas, muito mais palatável e digerível para a população em geral do que a turma do PT, do que a chapa Lula e Geraldo Alckmin, né? Que todo mundo sabe que o Alckmin está ali só para enganar nas aparências. Agora, o desespero da turma que quer muito uma terceira via porque não suporta Bolsonaro e tem algum medo de Lula, né? Chega a ser engraçado. O antagonista publicou: se TSE rejeitar registro da candidatura do Bolsonaro como se estivesse na mesa, em função de seus ataques ao sistema eleitoral, olha o golpismo dos antas aí. Chapa de Simone Tasso pode rivalizar com Lula Alckmin. Isso é de uma torcida cheerleader pompom, tipo assim, pelo amor de Deus, dá uma chance para os nossos candidatos da meiuca, que tem uma corzinha mais rosada e vermelhinha. Ficção política pura isso aí, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Eu até imaginava que a matemática fosse uma ciência exata. Mas depois de ouvir que a chapa Tebet e Tasso, ela é mais palatável para a maioria da população do que a chapa Lula e Alckmin, sendo que uma tem mais de 40% e a outra tem 1%, realmente a matemática, ela ganhou elasticidade. Né? Não, ele está falando de ponderação de discurso. Discurso. Para quem que é mais palatável, cara pálida? Se uma tem 40% e a outra tem 1%. Não, ele está falando de pessoas razoáveis, não socialista. Ele está falando de... O Piperno não entendeu o meu ponto. É problema cognitivo, Piperno? Poxa, eu vou falar para você a nossa querida Ana Paula Henkel, que está sempre na audiência, ela está lembrando de uma coisa porque eu falei da imagem de moderado do Tasso Gereissati. Mas ela me lembra aqui de uma coisa importante. Ele apareceu na CPI, naquela CPI circense patética do palanque lulista, só para votar contra o requerimento de chamar o Carlos Gabas. Do história do consórcio Nordeste, 50 milhões de reais quase gastos numa empresa de fachada de maconha. E você gosta... Então veja que tucano, no fundo, sempre dá um jeito de defender a bandidagem petista. Bom, você gosta muito de rótulo, né? Porque é um negócio impressionante. Você, por exemplo, fez uma menção ao Aloysio, porque ele foi motorista do Marighella nos anos 60. Mas, poucos anos atrás, 2013, 14, 15... O ex-ministro Tarcísio, por exemplo, ele foi diretor executivo do DENIT no governo Dilma. Então, será que... Mas é um cara de carreira. Ou seja... Olha a comparação. Olha a comparação. Você está comparando terrorista com... O cara foi do governo Dilma, e a Dilma num cargo executivo... Você está comparando o terrorista. Executivo no governo Dilma. Mas o cara é um terrorista. Dilma, né? Com um cara que 50, 60 anos atrás fez parte da luta armada. Nos anos 60, já faz tempo isso, né? Não foi exatamente ontem. Outra coisa, eu ouvi a falácia aqui de que nunca se discutiu privatização e eleição para governador de São Paulo, como se o Maluf fosse um marxista estatizante de tudo. O Maluf foi antagonista de muitos tucanos e perdeu. Por exemplo, Dória na campanha de 2018, a mesma coisa. Então isso é uma falácia, né? Daquelas assim, grotescas, para enganar incauto. É só você pegar o governo PSDBista, o governo tucano em São Paulo, que é de todo o nosso período democrático praticamente, depois da Constituição de 88, e você vai enxergar que a gente está cheio de estatal no âmbito estadual, inclusive. E o Dória foi eleito falando que ia privatizar a Sabesp, inclusive. E não cumpriu. Que foi o mais à esquerda de todos os tucanos, ele que inclusive privatizou o Banespa. E olha, foi elogiado. Aquele Goldman, aquela turma lá era comunista mesmo, cara. Comuna. Certo. Comunista. Muito bem.